Irmãos, nós vamos aqui continuar na presença de Deus, né? A mensagem que Ele colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem é exatamente esse alvo que está para esse mês, né? O Deus que chama a existência o que não existe. Então, esse é o tema dessa mensagem. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, do versículo 17 ao 21. Romanos 4, versículo 17 ao 21, diz assim, versículo 17: Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Amém? Então, algumas versões falam que é Deus que chama a existência o que não existe. Versículo 18 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Graças a Deus. Então está aqui Abraão sendo declarado pai da fé, né? E Deus fortalecendo ele, Deus manifestando poder e graça na vida dele, diante de tantas provações, né? E ele foi exercitado na fé e se tornou pai da fé. Amém? Agora, em relação ao tema que Deus chama a existência aquilo que não existe, eu gostaria que você fosse comigo lá em Gênesis. Vamos lá no capítulo 1 de Gênesis para fazer uma introdução a respeito dessa mensagem, para ver como que Deus, o próprio Deus, ele manifestou a sua palavra, né? E fez os céus e a terra, fez tudo, né? Formou o homem. E na sequência aqui de Gênesis capítulo 1, desde o versículo 1, por várias sequências lá, está escrito que Deus disse, tá? Então Deus pronunciou a palavra, ele verbalizou a palavra, que lá na essência, antes de Jesus vir, o verbo de Deus encarnado, ele já estava lá com Deus. João capítulo 1 fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, tá? Então Deus fez tudo através do verbo, da palavra, né? Por isso que ele fez questão de declarar a palavra de Deus. Agora, aqui no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, está dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Então Deus, como supremo soberano, ele tem poder, e ele então criou os céus e a terra do nada, se mostrou realmente onipotente. Amém? Mas em relação àquilo que deveria ser feito na prática, no desempenho da palavra, que era o próprio Cristo que estava com ele, ele fez questão de pronunciá-la, de verbalizá-la, né? Verbalizá-la. Aí então você vai ver no versículo 3, que é a máxima que Deus declara usando o verbo, né? O versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então criou pela palavra, ok? Lá no versículo 1 foi o poder onipotente, soberano de Deus, que ele está acima de tudo e de todos. Mas aí, para fazer cumprir a essência da verdade do verbo, ele começa então na sequência, a partir do versículo 3, a falar,
verbalizar a palavra. E aí veio à existência o que não existia, né? Assim é nos dias de hoje, meu querido. Será sempre até o arrebatamento da igreja. Aí na sequência você percebe lá, no versículo 6, disse Deus, né? E começa a falar das situações e começa a então realizar o que a palavra pronunciada, verbalizada, veio fazer acontecer, trouxe a existência. Então, versículo 9, 11, numa sequência direta vai sendo assim: disse Deus, entende? Apesar de ele ter poder para fazer sem isso, ele quis formalizar a verdade da palavra, para que nós como igreja entendêssemos o significado, né? E a preeminência da palavra que tem que ser pronunciada para que as coisas aconteçam, para que as coisas venham à existência. Amém? Amém. Agora vamos voltar lá para Romanos 4. Nós vamos perceber nessa sequência de versículos aqui tanta evidência do poder de Deus manifestado através do servo Abraão, né? Literalmente ele experimentou. A palavra de Deus nos ensina que quando ele teve que a pedido de Deus levar o seu filho para sacrifício, não é? E ele foi e declarou que voltaria para os seus servos. Nós vamos subir lá, vocês ficam aqui, nós vamos lá adorar o Senhor e voltaremos, né? Por quê? Ele cria na palavra que foi declarada a respeito de que seria pai de grandes nações, e Isaac é o filho da promessa, que tinha poder para até ressuscitar ele, se Deus, né, quisesse que ele fosse oferecido em holocausto. Aí quando estava lá para imolar o filho, Deus fala: para aí, né? E quando ele estava no trajeto, o Isaac perguntou assim: Senhor, cadê o cordeiro, o sacrifício? Cadê o cordeiro, né? Aí ele vira para o filho e fala assim: Deus proverá. Amém? É a verbalização da palavra. Está escrito na Bíblia: Deus proverá. Porque quando você enfrenta desafios, circunstâncias desfavoráveis, né, que gera talvez incredulidade, dúvida, você deixa isso de lado e pronuncia a palavra de Deus. Deus proverá. Amém? Nós temos falado muito sobre isso. Hoje, de uma maneira especial, falaremos novamente. Amém? E nós vamos ser desafiados sempre. Enfrentaremos provações de todo lado, né? Por quê? Porque a nossa fé tem que ser exercitada, meu querido. Como a fé de Abraão foi exercitada, não é? Ele se tornou pai da fé porque foi exercitado na fé. Assim também você vai ser declarado sempre, como é segundo a palavra, filho de Abraão pela fé, sendo exercitado na palavra, na fé que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Amém. Aqui então no versículo 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações se constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus. E diz: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Então chama a existência o que não existe. Aí você percebe que na sequência ele experimentou o poder vivificador de Deus. Tremendo isso, né? Deus em seguida já mostra o poder vivificador de mortos, ó, e também chamando a existência que não existe, tá? Na sequência diz lá que ele lutou, o versículo 18 diz lá que ele lutou com uma esperança natural contra uma esperança espiritual. Então sempre nós vamos ser confrontados diante de uma situação natural que fala que não existe esperança, que não tem jeito, que não tem saída. Às vezes está provado por A mais B, tem lá histórico, tem o resultado do exame, tem um monte de coisa dizendo, você, né, cientificamente vê lá, realmente está aqui, ó, tá, né, o diagnóstico é esse e está aqui, né, e talvez fale que não tem esperança, né, como ele enfrentou também, ok? E aí então ele tinha a esperança espiritual que se sobrepôs àquela natural. Então diz lá que em esperança creu contra a esperança. Então a esperança espiritual estava acima da esperança
natural, tá? Que declara que ele será pai de muitas nações, né? Como Deus disse lá em Gênesis 15, fala, será tua descendência, né? Numerosa, incontável na terra. Amém? E aí o versículo 19 fala, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, já era quase 100 anos. Aí já veio uma primeira manifestação, né? Corpo amortecido. Deus vivificou o corpo de Abraão, literalmente. Amém? Literalmente, ok? E aí na sequência diz assim, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então vivificou o ventre de Sara. Então Deus chamou a existência, né? A vitalidade, né? A fecundidade, veio com a manifestação de Deus. É tremendo isso. E quando você dá passo de fé e caminha em direção à palavra que Deus libera, você tem a oportunidade de experimentar Deus naquilo que Ele declara, naquilo que Ele está falando na sua palavra, como Abraão experimentou. Amém? Amém. E aí então, duas situações aqui já manifestadas de vivificação. Estava amortecido. E versículo 20 diz assim, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus só. E no versículo 21 fala, e estando certíssimo de que o que já tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então Deus, Ele honra a palavra. Não é como o ser humano, o homem que não honra, né? E a gente tem muita fraqueza, né? E vacilamos muito no que a gente fala, no que a gente promete. Mas com Deus não, com Deus é diferente. Amém? E nós vamos então, meus queridos, sempre enfrentar situações das mais diferentes possíveis, para que Deus olhe para você e fale, eu quero ver como você vai praticar essa fé que você declara que tem, né? Entende? Então as provações vêm de Deus, e é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que você consiga experimentar Deus na sua essência, na sua totalidade. Amém? E assim deverá ser sempre, meu querido, né? Porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, será eternamente. E quando você crê, e você profetiza a palavra e declara a palavra, você está abrindo oportunidade para que ela venha e realize aquilo que ela declara, né? E é mais tremendo ainda, quando você caminha na fé, na sua trajetória, e você vai confessando a palavra, declarando a palavra, profetizando a palavra, você já libera o poder de Deus no sentido da palavra, naquilo que já fez. Deus já fez, né? Deus já fez, né? Deus não atua assim de sobressalto, né? Eu vou usar uma segunda fala. É isso aí. Tinha fugido de mim. Então Deus não tem plano B, é um só. Não tem o plano B. Falhou, vamos tentar o plano C, né? Entende? Deus não é o mesmo, direto. A palavra de Deus, nós vamos ler daqui a pouco, Ele está garantindo isso. Entende? Então, como você, sendo filho da fé em Abraão e filho de Deus principalmente, né, você vai prosseguir nessa realidade, na fé que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém? E vamos experimentar cada vez mais testemunho que glorifique o nome do Senhor. É por isso que não se aborreça das situações que você tem que enfrentar. Sempre declara, Senhor, eu estou pronto para experimentar o teu poder na minha vida. Então me traga revelação daquilo que o Senhor tem por fazer nessa situação, né? O que é que o Senhor quer fazer com a minha vida? Que testemunho que você quer que eu vou alcançar e dizer para as pessoas que estão à minha volta, para que o Senhor seja glorificado. Entende? Aí você começa a anular, né? Não enfraquecer a murmuração, a dúvida.
a incredulidade. E é exercício de fé. É exercício de fé. Amém? Como assim? Abraão foi realmente exercitado na fé e venceu, né? E foi realmente glorificado aqui na terra através do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu vou citar alguns exemplos que na Bíblia, se você tiver condição de anotar, você anota, né? Mas é muito conhecido. Vou citar alguns exemplos que Deus trouxe à existência situações já que não existiam, ok? Então no Velho Testamento nós temos lá em 1 Reis capítulo 17, como nós pregamos muitas vezes aqui, a questão de Elias, né, que foi enviado para uma viúva, e ele lá ministrou na seca, né, na escassez de alimento. 1 Reis 17, do 14 ao 16, fala que a viúva experimentou a fartura, a abundância da farinha não acabará e o azeite na botija não faltará. Amém? Então você conhece a passagem que Deus trouxe à existência o azeite e a farinha do nada. Entende? Assim também no dia a dia, quando você tem necessidade de algum alimento, alguma provisão, você conhece a palavra de Deus, né? E Deus disse, está na palavra. Quando Elias proferiu essa palavra, é como se fosse a boca de Deus através do profeta. Amém? Então, na Bíblia tem um monte de passagens de servo de Deus que fala não de si próprio, não porque ele é teólogo, né? Não porque ele acha, né? Ele tem algum pressentimento, nada, é porque o próprio Deus fala através do servo, através da vida daquele que anuncia as boas novas do reino, da palavra de Deus. Amém? Então, quando você enfrenta situações, você tem que declarar: Senhor, o Senhor disse, e o teu servo falou a tua palavra, como eu também digo agora, não vai faltar isso, aquilo na minha vida. Amém? E aí você chama a existência também, através da fé. Entende? E é aquilo que já está feito, né? Não é que Deus vai fazer, já está feito. Amém? E também lá em 2 Reis capítulo 4 tem a passagem de Eliseu também, né? Que fala que houve o aumento do azeite da viúva. Também Eliseu teve também essa experiência e Deus trouxe então à existência aquilo que não existia. Amém? No Novo Testamento nós vemos lá os milagres de pães e peixes, né? Também os evangelhos falam sobre milagres, né? Multiplicação de pães e peixes por 2 vezes, e trouxe à existência aquilo que não existia, né? Também é segundo a palavra, sempre segundo a palavra, meu filho. Por isso que é importante que você verbalize a palavra sempre, né? Para isso tem que conhecer também a palavra de Deus, né? Ok? Mas se você não conhecer assim, tintim por tintim, você tem que declarar o que Deus é, o que Ele faz, porque, né, Ele realiza, com certeza. Mas é importante conhecer a palavra, entende? Porque fica muito mais fundamentada, segundo Deus disse. Amém? Agora lá em Marcos, vamos lá em Marcos capítulo 16, vamos ver essa passagem aqui, que é muito interessante também. Marcos capítulo 16, do versículo 1 até o 7, é muito conhecida essa passagem também. Marcos capítulo 16, do versículo 1 até o 7, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para ele ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem vos
nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. Então, estudos falam que ela pesava em torno de 5 a 6 toneladas, o tamanho dessa pedra, né? Não é à toa, ela estava com dúvida, né? Tá ok? E diz assim o versículo 5: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Amém? Amém. Graças a Deus. Aqui então, você percebe no versículo 3 a manifestação de um problema, né? De uma dificuldade notável, ok? Verídica lá, patenteada, do tamanho da pedra, ok? E aí elas tinham um propósito de ir lá ungir o corpo de Jesus, ok? E era normal fazer isso, ok? Naquela época lá eles faziam isso. E saíram nesse propósito. Depois do sábado, né, no domingo de manhã, elas foram até lá, ao sepulcro. E durante o trajeto veio então entre elas a dúvida, né, perguntando entre uma e outra lá: quem que vai retirar a pedra do sepulcro para que a gente consiga adentrar e cumprir o propósito para aquilo que a gente saiu, não é? E quando elas declararam isso, era uma verdade, um obstáculo. Era um problema que poderia impedir de elas realizarem o que saíram para fazer, não é? Mas você percebe que elas não desanimaram, não desistiram, porque nos dias de hoje, quando você vai ter que enfrentar alguma situação para realizar um propósito de Deus, seja ele qual for, Deus vai permitir que venha na sua mente situações que podem ser obstáculo, apresentar dificuldades, talvez até impossível na força humana, na capacidade humana, não é? E vai ver a sua reação, falar: não adianta, pode parar, né? Está vendo aí, ó, as dificuldades? Não vamos perder tempo com isso não, deixa para lá, né? Muitos fazem isso, se enfraquecem, duvidam, não é? E acaba interrompendo a trajetória daquilo que Deus preparou para que você faça. Se você prestar atenção em tantas situações que nós temos na nossa caminhada, fizemos isso muitas vezes, né? E vamos fazer muitas vezes mais se você não se posicionar em relação à palavra de Deus, que diz: quando você sai para realizar algo que Deus propõe, Deus está já na frente. Deus já providenciou, né, a liberação dos caminhos. Deus já providenciou a retirada dos obstáculos, né? Então, mas será que eu vou lá, ponto socorro, e vai ter gente para atender? Será que o médico é bom? Não, você tem que orar já diretamente a Deus, para: Senhor, tudo virá a respeito do seu servo, favorável ao teu servo. O Senhor já está à frente, o Senhor já providenciou. Amém? Porque não é só palavra. Deus disse: eu estarei contigo por onde você andar. Amém? Jamais te deixarei, jamais te desampararei. É Deus falando. E se você profere essa palavra, você chama a existência essa verdade. Quando você faz o contrário, você atrai o mal. Você dá a ferramenta na mão do inimigo para que ele faça o que não presta, né? Você pode ver quantas vezes nós sofremos consequência porque a nossa mente está cheia de dúvida e incredulidade, e muitas vezes proferindo palavra contra a palavra de Deus. Entende? Falhamos. Já tem acontecido comigo muitas vezes, cada vez menos, né? Graças a Deus. Mas nós falhamos. Deus quer que a gente entenda isso, meus queridos. Comece a ficar esperto, no bom sentido, né? Se liga, né?
Amém? Se liga, meus queridos. É assim. E assim será sempre. Amém? Então você vê, a vida de Abraão foi assim. Abraão foi experimentado direto. E quando você está sendo experimentado nas provações, Deus quer que você cresça no conhecimento dele, na graça. Amém? Por isso é bom ser desafiado sempre. Não é? Sempre. Tudo isso acontece comigo. Deus não me ama, Deus não me quer, né? Dá um de coitadinho, né? Não pode ser assim. De jeito nenhum, nunca pode ser desse jeito. Amém? Amém. E aí então elas prosseguiram, o versículo 3, que tinha um grande obstáculo, 5, 6 toneladas, realmente era verídico, né? A situação, mas elas continuaram. Entende? Aqui não fala quanto tempo antes de chegar no sepulcro que vê que a pedra já não estava. Entende? Mas eu creio que de longe elas estavam comentando, tendo entre elas a dúvida de quem tiraria a pedra. Chegaram lá, a pedra já estava removida. Amém? E eu tenho certeza que Deus não usou o anjo. Deus podia, né? Super potente, né? Digamos assim, né? Entende? Mas Deus, a própria palavra de Deus fala que é Ele que remove os obstáculos. Então, se precisar usar alguém, um anjo, alguma coisa, Deus vai usar, né? Entende? Se Deus precisasse usar, naquela época não tinha, né? Mas se Deus precisasse usar um cara que estava lá por perto e tivesse uma moto, sei lá o que, aquelas máquinas, né? Guindaste, sei lá, né? Também Deus pode usar. O importante é você crer que Deus providenciou a retirada do problema, da dificuldade, do obstáculo. Não importa como, entende? Não importa. E aí então você tem que continuar prosseguindo nessa sua caminhada, a despeito das dificuldades, das lutas, tribulações e principalmente das provações que Deus permite na sua vida. Amém? Porque Ele tem prazer, Ele é glorificado quando a palavra acontece. Entende? Deus sempre é glorificado. E se o maior inimigo de Deus é o próprio Satanás, que não quer que a palavra de Deus produza efeito na sua vida. Entende? Então ele não quer nenhum mal para você, ele quer ir contra Deus, contra a palavra. Entende? É isso que ele quer. Amém? Amém. Então nós temos que crer sempre e confiar, meus queridos. E a palavra de Deus, ela ecoa no universo. É importante isso. Você é como se fossem os satélites. Você não está vendo aqui, mas existem ondas passando aí, ó, de monte, interceptando coisa, né? Ligando pessoas, né? Internet, sei lá, uma bugiganga toda lá, né? O Elon Musk deve conhecer muito bem essas coisas. Entende? Existe, então no reino espiritual, a palavra de Deus liberada, ela ecoa no universo. Ela ecoa no universo. E se você entroniza Deus, se você se liga com Deus, você tem a conexão. Amém? É a conexão. Quando não acontece diferente, você murmura, duvida, aí já viu, né? Essa conexão corta, né? Sabe? Caiu o sinal. Caiu o sinal. Do nada? Não, do nada não. Deus está sempre pronto, né? Deus está sempre liberando o poder na sua vida. Na vida de cada um de nós, Deus está liberando o poder da palavra. Mas você tem que estar em conexão com Ele. Você tem que estar conectado com Ele. Amém? Porque não é automático. De forma nenhuma. Não é automático. Nunca foi e nunca será de forma automática. Então a palavra de Deus está repleta do que Ele diz. Né? Dizendo Apocalipse, está repleta de palavra do que Ele diz. Você tem que concordar com Deus, proferir a palavra de Deus. Amém? E cada vez mais você vai ver Deus chamando à existência coisas que você tem planejado, né? Alvos que você tem colocado em oração. Sempre será assim, meu querido. Sempre virá à existência tudo que Deus tem a seu respeito. E nunca desanimar.
Nunca. Nós estamos dizendo na Bíblia que durou anos os servos de Deus experimentaram a promessa que Deus tinha dito na palavra, mas Ele nunca deixou de cumprir. Como também na minha vida e na sua vida, nunca Deus vai deixar de cumprir aquilo que Ele disse a nosso respeito. Amém? Amém? Então a nossa esperança espiritual tem que estar acima da esperança natural, que ela nunca prevaleça, né, na nossa vida como não prevaleceu na vida de Abraão. Amém? E que a sua perseverança seja viva, seja eficaz, né, a ponto de crer assim: se Deus tiver que cumprir a promessa, o que Ele disse, e em alguns segundos antes do arrebatamento, que Deus seja louvado nisso, mas que tenha força para viver essa realidade até o momento. Mas que Ele vai manifestar, vai. Se eu manter a minha vida sempre firmada nele, conectada com Ele, é impossível que Deus falte com o que Ele disse. É impossível. Amém? É desafiador, mas essa é a realidade. Amém? Eu vou citar aqui também, Isaías 55, 11, que é a palavra que diz que ela não volta vazia, né? Isaías 55, 11 fala que a palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia sem antes cumprir o fim para que foi liberada. Amém? E aí nós vemos lá em Gênesis Deus falando, né? E disse Deus: haja luz, né? E aí não voltou para Deus sem realizar o que Ele declarou. Assim também é com você e comigo. Se você dizer segundo a palavra de Deus, o Senhor disse, né? Assim será feito, assim está feito. Amém? Então Deus falou, Ele não vai voltar, Ele falhou, né? Falhou. Nunca. Não existe nenhuma possibilidade a esse respeito, se você estiver firmado na palavra de Deus e confessá-la e já agradecer a Deus. Mas não aconteceu? Aqui na terra não, mas diante de Deus já está feito. Então eu glorifico a Deus, mesmo que Ele manifeste o que eu creio nos últimos segundos antes da sua vinda. Que Ele nos dê força para isso, é lógico, né? Ok? Mas nós vamos sempre insisto nisso, nós vamos sempre ser desafiados, sempre ser desafiados, né? Lá em Isaías 45, 23, vamos lá, Isaías 45, Isaías 45, 23. Isaías 45, 23, é Deus falando, né? Então quando por isso que é importante conhecer passagem bíblica, o Senhor disse e assim será feito. Amém? Isaías 45, 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado. E a palavra de Deus fala assim que não tendo Deus para jurar acima dele, jurou por si mesmo, não é? É pela palavra, ok? Diz assim, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Então Deus não volta atrás naquilo que Ele disse. Amém? Deus não volta atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isso aí, quando Jesus voltar para o milênio, todo mundo vai ver, se dobrará. Não vai ser no arrebatamento isso, né? Virá entre nuvens. Isso vai ser no milênio. E Deus já jurou e já falou: isso está escrito e não vai mudar. Amém? E também Isaías 46, vai comigo aí no 46, versículo 9 e 10. 46, versículo 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade,
que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Ó. Certo? Você tem que declarar essa verdade. Está aqui, saiu da boca de Deus, né? O versículo 10 diz assim, ó: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tremendo isso. Tremendo, é de arrepiar. Aleluia. É tremendo isso. Tremendo. Deus não volta atrás nunca. A palavra dele está firmado através dos tempos, de geração a geração, né? E ela está se cumprindo. Muitas pessoas dando testemunho do que Deus disse, do que Deus disse na sua palavra, né? É verdade pura, é realmente a essência de Deus, a palavra. Amém? E você haverá de experimentar cada vez mais, porque é do coração de Deus que você o conheça na sua totalidade. Amém? Por isso entenda o propósito de Deus na sua vida, né? Diante de qualquer situação. Eu insisto muito nisso, porque na medida que vai chegando o fim dos tempos, o servo de Deus vai ser cada vez mais desafiado. Mais desafiado. Preste atenção. É bíblico isso, né? Os confrontos, as situações favoráveis, lutas, perseguições, aflições. Então, a gente tem que insistir para impregnar na vida do cristão isso, para que ele não abandone a fé, para que ele não desista de Deus, não desista de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá para encerrar no capítulo 59 de Isaías. Capítulo 59. Capítulo 59, vamos ver lá, versículo 21. Capítulo 59, versículo 21 diz assim, ó: Deus falando através do profeta. Amém? Quanto a mim, esse é o meu conserto com eles, falando do povo de Deus, né? O povo de Israel, né? E nós somos a Israel de Deus. Diz assim: quanto a mim, esse é o meu conserto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da sua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade. Olha aí, ó, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então vale a pena servir esse Deus? Sim. Amém. Graças a Deus, sim, né? E Ele está dizendo, então se você estiver buscando cada vez mais se aprimorar na comunhão com Deus, permanecer nos caminhos do Senhor, estará isso aqui manifestado na sua vida, né? No filho dos seus filhos, em toda a posteridade. Nós temos que declarar uma posse dos filhos e sempre ficar atento à comunhão com Deus, crendo, confiando em Deus. Isso é a única confiança, né? Ok? E que você seja desafiado e enfrente os desafios, porque é o Senhor que te dá força, é o Senhor que te capacita. Amém, Jesus. Amém? Está na palavra, Senhor, é o Senhor que me capacita para toda boa obra. O Senhor disse, né? Eu estarei sempre capacitado. Então virá a existência a capacitação, porque você declara, você profetiza, você confia na palavra de Deus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos orar. Vamos orar. Eu vou orar sobre essa palavra. Depois eu pedi para você repetir comigo, tá? Essa questão desse versículo. Ok?
Deixa eu orar, depois você repetir comigo, né? Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, viva e eficaz, obrigado pelos testemunhos que nós compartilhamos aqui, segundo a Tua palavra, de servos do Senhor que experimentaram a verdade da palavra, que o Senhor chamou a existência que não existia. O Senhor fez cumprir a Tua palavra, fiel e verdadeira. Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque isso fortalece a nossa fé, isso nos mantém, ó Deus, despertados para a necessidade de estarmos conectados, ligados contigo plenamente. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa por tantas vezes que nós duvidamos, que nós, ó Pai, tomamos posição errada, muitas vezes murmuramos, Senhor, muitas vezes pensamos contrário à Tua palavra, diante das dificuldades. Perdoa-nos porque tantas e tantas vezes nós nos permitimos, ó Pai, influenciar, Pai, nos contaminar com palavras erradas, distorção da palavra, seitas, heresias, Pai, por qualquer manifestação na mídia aí que influencia a nossa fé, Pai, relacionamentos, Pai, que não soma, que não propicia coisas boas para a gente, Pai, nos afasta de toda essa influência negativa. Dá-nos, ó Pai, dá-nos, ó Senhor Deus, o sentido de percepção aguçado nas manifestações que o inimigo coloca à nossa volta, Pai, diante de nós, para sermos influenciados negativamente, para afastarmos da Tua palavra, da essência do que o Senhor tem declarado na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, afasta de nós todo o caminho mau, Senhor, todo espírito de engano e confusão, seja repreendido, saia da nossa mente, saia do nosso dia a dia, toda estratégia de Satanás ou demônios que insiste ainda em nos influenciar no sistema do mundo, com amizades contagiosas, saia da nossa vida, seja repreendido, seja amarrado, manietado, todo levante de Satanás e seus demônios que se opõem ao Teu reino, toda mentira do reino das trevas está desfeita, anulado, cancelado na nossa mente, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toda arma forjada no maligno com nossas vidas não prosperará, porque foi o Senhor que o disse, e assim nós cremos e liberamos essa palavra sobre a nossa casa, nossa família, sobre o nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, tomamos posse nessa oração de concordância aqui, Senhor, segundo a Tua palavra, ó Deus, e na força do Teu poder, caminharemos sempre aqui na terra, Senhor, ó Pai, para, ó Deus, fazer cumprir a Tua palavra em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a nossa mente seja renovada, totalmente limpa, purificada de todo lixo, toda influência negativa, toda tradição religiosa, todo engano, toda seta inflamada do maligno que enraizou em nossa mente, emoções, pensamentos, gestos, atitudes, saia agora em nome de Jesus. Sejamos totalmente libertos, purificados, restaurados, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor, e o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, Senhor. Oramos a Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, repita assim comigo: Senhor meu Deus, eu declaro que o conserto do Senhor é feito conosco, e que o Espírito do Senhor está sobre mim, e as palavras do Senhor postas em minha boca nunca se desviarão da minha boca, da boca da minha posteridade, desde agora e para todo sempre, conforme o Senhor o disse. E eu declaro que estarei constantemente atento à Tua palavra, em sintonia com o que o Senhor diz na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.